Senhor presidente Luz, bom dia a todos os vereadores e vereadoras e também aqueles que nos assistem através do canal 16. A minha fala é outra, mas eu quero dizer ao vereador Chico, seja bem-vindo de volta aqui, e que bom que o senhor não vai ficar calado, porque durante 3 anos o senhor ficou calado aqui. Que bom, a gente quer lhe ouvir. Realmente, desde o início, eu acho que todos os vereadores e toda a população gostaria de lhe ouvir. E em assuntos importantes, o senhor se calou aqui, durante 3 anos. Então, que bom que no 4º ano, na sua volta, a gente vai lhe ouvir. Pelo menos conhecer um pouquinho o tom da sua voz. Seu a parte, vereador Kiko. Vereador Meneguzzi, obrigado pela parte. É claro que eu não ia pedir a parte do vereador Chico, né, em respeito, mas quando fala em caráter, ou quando fala do voto, eu votei muito consciente do que eu estava fazendo. E sei da responsabilidade. E não é porque eu votei para tirar, ou para derrubar, ou para usurpar, como eu falo, de outra administração, que eu vou me calar perante essa, que eu tenho a responsabilidade, que eu sei. Que isso eu sei. Agora, falar em caráter, para isso, aquilo, eu não sou guri para ter medo. Eu sei da minha responsabilidade e sei do que eu vou ter que responder aí fora. Se der errado, eu vou ter que admitir. Se der errado. Eu também sou dos culpados. Agora, falar em caráter, falar um monte de coisa, não sei. Aí o senhor vem e fala, vereador, que o ano passado, muitas coisas, mas a população não ficou sabendo. Então, abra essa caixa que estava lá dentro, lá, como diz o vereador. Abra para nós ficar sabendo. Nós não tínhamos acesso a nada. Não tinha acesso a nada. Não tem problema nenhum. A responsabilidade a gente sabe. A gente sabe, com certeza. Fica tranquilo. Obrigado, vereador. Senhor parte, vereador Alberto. Obrigado, vereador Alberto. Em relação ao vereador Chico Guerra, também das boas-vindas. Quando o senhor questiona questões do governo, eu imagino que tem vereadores aqui que têm compromisso com o governo que foram na defesa. Não é meu caso. Não tenho compromisso nenhum com esse governo. Não dá para querer linkar um assunto com o outro, porque uma coisa foi o processo de impeachment, no qual toda a defesa que Vossa Excelência fez à tribuna, o prefeito, na época, poderia ter feito e estava fazendo musculação, estava na academia. Em relação à sua fala, Vossa Excelência faz uma intimidação em relação ao voto de amanhã. Mas eu, da minha parte, Vossa Excelência pode ter certeza que vai ser o voto mais coerente e correto, e já quero antecipar. Eu vou votar contra a admissibilidade, mas não pela sua intimidação, por uma coerência que tenho agido aqui nesse parlamento. Obrigado, vereador Alberto. Seu a parte, vereador Edir. Obrigado, vereador Alberto. Só para dizer assim que no dia da votação do impeachment, o secretário, colega do vereador Chico, aí, do governo anterior, vieram aqui chamar os vereadores de ratos, né? Todos nós vereadores aqui, porque eles queriam que nós votássemos sim, acredito eu. Eu não entendi se o vereador Chico quer que nós vote sim amanhã ou vote não. Eu não fiquei sem entender. Obrigado, vereador. Tá bom. Senhor presidente, e também sugiro ao... Eu sei que isso... Eu só quero trazer alguns números, né? Porque o vereador Chico disse que ele não gosta de matemática, e o direito também, às vezes, é confuso. Gosta de matemática. Eu, que não sou muito ligado à matemática, sou da área de comunicação, mas nós temos alguns números aqui que são bem matemáticos. Por exemplo, o que o senhor recebeu de diárias para viajar para Fortaleza, São Paulo, Brasília, Little Rock, Florianópolis, com seu irmão, em torno de R$41 mil. R$449 mil. Isso é matemático. Esses são os valores que o senhor recebeu, 41.449. O chefe do executivo, seu irmão, sacou 38.741. Isso é matemático. Isso está no portal de transparência, que é o que eu defendo. Portal de transparência. O senhor pode dizer, não é ilegal? Não é ilegal. Mas a gente precisa apresentar números. Mesmo que eu não goste de matemática, eu preciso apresentar esse número. O vereador Chico Guerra, que ocupou a tribuna aqui antes, e disse que não vai se calar, e eu acho que é bom que não se cale mesmo, porque a gente precisa realmente de um parlamento ativo, que denuncie, que indique caminhos. Eu gosto disso, gosto desse debate, gosto disso. Recebeu R$41.449 de diárias, sem a devida prestação de contas das suas viagens com seu irmão. Juntos, viajaram para vários lugares do país e não trouxeram a essa casa a devida prestação de contas. Eu repito, quem nos assiste, R$41.449 o vereador Chico Guerra recebeu de diárias. E não foi em 3 anos. Não foi em 3 anos. Foi em pouco tempo. Foi o ano passado. O Daniel Guerra e o irmão dele, chefe de gabinete, que era até então chefe de gabinete Chico Guerra, receberam ao todo R$80.190 em diárias para viajar para fora e dentro do país. E esse valor, ele se refere apenas a diárias.
fora o que o município arcou com despesas e locomoção e inscrições nos mais de 30 eventos em que os dois participaram somente no ano de 2019. Então, eu quero deixar, já que o vereador gosta de matemática, esses números bem precisos, porque isso está no portal da transparência, e esses números e outros, e esse é um motivo que às vezes eu tenho crítica em relação ao governo que entra, que o governo que entra está até protegendo, entre aspas, está até dizendo, cara, nós vamos avançar, nós vamos ficar em discussões do passado, porque se trouxesse algumas situações do passado, alguns números, algumas outras situações, contratos e outras, nós ficaríamos aqui só falando em erros de quem saiu. Eu acho que é uma vontade do prefeito Cassina e dos secretários que estão aí de avançar. E é por isso que se traz aqui algumas situações de coisas que já melhoraram, que é uma outra postura de ação desse governo. Porque se ficasse só no buscar aí quem são os culpados de por que a cidade não andou, nós teríamos uma série de outras situações que nós poderíamos trazer à tona e ficaríamos só batendo nessa tecla, que não é o caso. A gente precisa, e isso eu concordo com o vereador Chico, precisamos sim fazer com que a cidade avance. Os números, principalmente da saúde, são números que para mim não são surpreendentes, porque sempre há prestação de contas aqui nas comissões durante 3 anos, então a gente precisa avançar e indicar caminhos. E isso eu tenho cobrado do atual governo, principalmente os números na área da saúde. E essa questão do transporte coletivo urbano é importantíssima. Assim, eu faço minhas palavras do vereador Toigo e do vereador Ediló. Nós precisamos discutir isso com maturidade, é urgente que se discuta. Nós precisamos ter uma tarifa não exagerada, o aumento não pode ser um aumento exagerado, mas nós não somos advogados de defesa aqui da Visat. Eu não sou advogado de defesa da Visat. Eu sou defensor de um transporte público de qualidade e com tarifas acessíveis. Mas não me peçam para vir aqui defender uma empresa. Ela está fazendo a sua obrigação em cumprir um contrato de concessão. Está recebendo para isso, investiu nisso. Eu não acho que seja a pior empresa do mundo, mas não tem em mim aqui um advogado de defesa. Eu defendo uma licitação transparente, um processo democrático, que a gente possa discutir realmente o que a gente quer. Já antecipo de que essa questão das gratuidades, é muito fácil a gente bater nas gratuidades. Aí tem um final de semana, um último domingo do mês, em que 30 jovens fazem o maior alarde, a maior bagunça na região de São Peregrino, que acontece sempre. A Secretaria de Segurança não faz absolutamente nada para organizar um último domingo do mês. A Brigada Militar está toda fazendo um jogo do Caxias, um jogo de futebol, onde os clubes deveriam pagar sua própria segurança e não se utilizar da Brigada Militar. E aí é o problema das gratuidades. Quer dizer, tem 500 mil habitantes aqui, 250 mil são, sei lá quantos jovens tem em Caxias do Sul. Muitos vêm dos bairros para cá, utilizar o Parque dos Macaquinhos, a região de São Peregrino, é sempre no mesmo lugar, é na região de São Peregrino, Largo da Estação, Praça do Trem, enfim, é aquele lugar ali. E aí não há nenhum plano de segurança, não há um fiscal, não há um plano mais forte da Brigada, da Secretaria. Aí a culpa é da nossa juventude, esses jovens pobres que procuram o centro, que querem o parque, eles detonam os ônibus, eles quebram, é horrível ver pobre passeando no centro. É horrível ver jovem carente passeando no Parque dos Macaquinhos. Tem que acabar com a gratuidade. E aí tem mais. As empresas que fazem o transporte intramunicipal, por exemplo, do interior, nunca cumpriram o contrato com a Visat. Porque aqui nessa casa, no passado, se aprovou uma lei demagógica, dando gratuidade para quem tem 60 anos, né, baixando de 65 para 60. Aí os donos da empresa, que estão há 30 anos fazendo esse transporte intramunicipal, nunca cumpriram isso, cobram dos idosos, trazido aqui, inclusive, pelos sindicatos aposentados, dizendo, as empresas estão descumprindo a lei, porque estão cobrando dos idosos. O presidente da comissão, Felipe, a vereadora Gladys, o vereador Kiko, que já foram presidente da comissão do idoso, sabem disso. Nós estamos discutindo isso. E as empresas, pouco ou nada recebendo de punição. Aí a culpa é da gratuidade. Mas alguém aprovou aqui no passado essa lei baixar de 65 para 60. Então nós temos que pensar muito bem o que a gente... Não é simplesmente acabar com as gratuidades. É a gente saber o que a gente quer com tudo isso, com os idosos, com os nossos jovens carentes, com as pessoas que também utilizam o transporte coletivo em dias específicos. E organizar uma ação de segurança, porque na última, que teve transtorno ali em São Peregrino, já era previsível. Mas a Secretaria de Segurança Pública do município não organizou nada de especial para um último domingo do final de semana. Nada em relação à Guarda Municipal.
Então é preciso que a gente organize isso e que a gente pare de culpar a nossa juventude, de culpar a gente mais carente pelo preço da passagem. O pessoal está utilizando uma lei que foi aprovada, inclusive, aqui nessa casa. E, por último, senhor presidente, para encerrar, eu quero deixar meu repúdio aqui, minha indignação, com mais uma fala agressiva, ofensiva do presidente Jair Bolsonaro contra as mulheres e contra os jornalistas. A Patrícia Toledo de Campos de Melo, jornalista, escritora, repórter da Folha de São Paulo, que ganhou o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa do Comitê para a Proteção de Jornalistas e o Troféu Mulher Imprensa 2016, foi insultada pelo presidente Bolsonaro, um insulto com conteúdo sexual, inclusive. Um ataque não só a uma mulher, ele atiça a violência contra a mulher, ataca o jornalismo independente. Então, eu quero deixar meu repúdio, todos os órgãos de jornalismo, Associação de Jornais, Associação de Jornalismo Investigativo, partidos políticos, inclusive o PSL, inclusive o partido que... Bom, eu não sei qual é o partido do presidente, ele não tem partido, né? Mas o PSL, que era o partido do presidente, fizeram notas repudiando essa ofensa com conotação sexual contra uma jornalista. Agride as mulheres, agride a imprensa autônoma. Eu estou trazendo aqui, eu estou sendo porta-voz aqui de todas as entidades ligadas ao jornalismo. E a senhora, que está sempre ali na frente do Exército com bandeirinha, podia defender as mulheres. A senhora, é um absurdo que a senhora não defenda as mulheres. Seu tempo. Ofendendo as mulheres e vocês aqui ainda aplaudindo a ofensa com conotação sexual. Essa é a turma da direita. Essa é a turma do Bolsonaro que está aqui. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, eu estou tentando terminar Presidente, questão de ordem. Eu estou sendo atrapalhado por essa pessoa. Só questão de ordem, vereador Chico. O vereador, quando está na sua fala, tem que se direcionar ao presidente para falar da plateia. Não pode debater com a plateia. Certo, o seu tempo... Para encerrar, a plateia tem que ficar em silêncio quando alguém está na tribuna. Use todo o regimento, vereador Chico. O senhor que é o grande mestre do regimento. Use o regimento. Eu estou falando e a plateia está me atrapalhando. Eu quero dizer que isso é uma ofensa do presidente, não apenas ao jornalismo independente, às mulheres, uma piada de conotação sexual. E todos os partidos estão fazendo notas de repúdio a essa fala do presidente. Eu quero deixar aqui em nome das entidades ligadas aos jornalistas e também em respeito a todas as mulheres. Obrigado. A declaração de líder, a bancada do PDT.